Olá a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Glória a Deus em todo o tempo. Nós estamos aqui no final da semana, mas graças a Deus que estará este fim de semana. Se Deus permitir, a maioria de nós, eu creio que estaremos em comunhão uns com os outros, fisicamente falando, mas eu espero e peço a Deus para que, caso não estejamos com outros irmãos, fisicamente falando, nós entendamos que espiritualmente falando, nós estamos sim uns com os outros. Eu espero, obviamente, peço a Deus que eu possa passar este fim de semana a orar por vocês e, obviamente, eu peço a Deus que vocês também orem por mim e uns pelos outros para a honra e glória dele. Glória a Deus, amados. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado nos nossos corações, nos nossos meios, em todo o lugar, em todo o tempo, Senhor meu Deus. Que venha o teu reino e seja sempre feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Faz-nos entender que nós somos nada sem ti. E se há alguma coisa de boa em nós, então, como a tua palavra diz, vem do alto, descende do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, ou seja, vem de ti. Se há alguma coisa de boa em nós, vem de ti. Obrigado, Senhor. E perdoa então as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, nosso Deus, mas livra-nos sempre do mal. Perdoa-nos, Senhor, e faz-nos não ser hipócritas, mas ser verdadeiros. Obrigado por cada dia a tua misericórdia. Na nossa visão ela é renovada, mas nós sabemos que a tua misericórdia é, sim, misericórdia. Claro que para nós temos limitações, nós temos dia a dia, então, volto a dizer, na nossa visão ela é renovada, mas tu és misericordioso ontem, hoje e para sempre. Obrigado, Senhor. Abençoa, obviamente, todas as pessoas que estão aqui, que vão comentar, que não comentam. O que interessa, Senhor, é que nós estejamos atentos à tua palavra, Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Nós vamos aqui começar a leitura em Números, capítulo 14. Então podes ir abrindo a tua Bíblia. Simeão, quais são os versículos de hoje? Estão na descrição do vídeo, então tu podes passar por lá e, se Deus assim permitir, consegues ter uma ideia geral daquilo que nós vamos ler. Mas basicamente nós vamos continuar a nossa leitura que nós temos feito nos outros dias, ok? Números 14, a partir do versículo 1. Deus seja louvado. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Lembrem-se que o que aquelas pessoas, creio que 10 pessoas que foram ver se a terra era realmente aquela, se era realmente boa, 8 dessas 10 pessoas, vou dizer então a maioria, disseram que não era uma coisa boa. Então o povo desesperou, ok? Não confiou, como por exemplo Caleb, ok? Então nós vemos aqui, porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Grande líder, né? Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefuné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não têm quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade de Israel começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com desprezo?
desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles, eu os desherdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: O que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face e que a tua nuvem permanece sobre ele e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de tua fama dirão: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou-lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste. Pois disseste, o Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Glória a Deus, amados. Contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração. De acordo com o teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: Eu os perdoarei como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo a verá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento. E seus descendentes tomarão posse dela. Agora deem meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao mar vermelho. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos neste deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Vemos aqui a questão de a consequência do pecado ser até à terceira e quarta geração. Diretamente aqui é isso que está a acontecer. Por causa dos pais, os filhos vão sofrer muito. Neste sentido aqui que Deus está a dizer. Uma vez, normalmente as pessoas dizem, é uma maldição que vem desde a terceira e quarta. Não, amados, se nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se nós estamos em Cristo, estamos guardados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então nada nos pode tocar a não ser com a permissão de Deus. Então nós vamos pensar, maldição no avô, no trisavô, no pai. Amados, não, nós temos que relaxar em Cristo Jesus. Se somos novas criaturas, tudo o que é velho passou, então tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, não existe essa questão de maldição hereditária e coisas assim. Claro, eu estou a falar, amados, no sentido espiritual. Há pessoas que, por exemplo, nascem com doenças físicas por causa dos pais, sim. Mas eu estou a dizer no sentido espiritual, amados, nós temos que ter essa certeza e essa segurança
atualmente as pessoas dizem tomar posse disso, mas o que eu quero dizer é ter essa certeza, essa segurança de que tu e eu somos novas criaturas em Cristo. Tudo o que é velho passou, então tudo se fez novo. Nós somos guardados em Cristo nos lugares, nós estamos com Cristo nos lugares celestiais, então não chega lá maldição, amados. Nós temos que tranquilizar e dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Mas quanto a vocês que irão mortos neste deserto, seus filhos serão como pastores andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo sofrerão a consequência da sua infidelidade até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei. Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos neste deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com o seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram. Reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse: Por que desobedecem à ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e os cananeus na batalha, serão massacrados. Porque vocês abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até ao alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Hormá. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabelecerem na terra que eu lhes dou, apresentarão ofertas especiais como aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto, um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta em alguma das festas anuais. E serão de seus rebanhos de bois ou ovelhas. Quando apresentarem essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho como oferta derramada. Se o sacrifício for um carneiro, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro e 1/3 de azeite, e 1 litro e 1/3 de vinho como oferta derramada. Será um aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem um novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto ou como oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 2 litros de azeite e 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Sigam essas instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que os visita, ou que vive entre vocês, ou entre seus descendentes, quiser apresentar uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor e estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, israelitas, a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens se aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem em seu meio.
Glória a Deus, amados, graças a Deus que por meio de Cristo Jesus todas estas coisas foram cumpridas e Ele de uma vez por todas foi o sacrifício e é o sacrifício perfeito. E porque Ele ressuscitou, então o sangue dele continua a ter esse efeito de purificação e perdão de pecados. Glória a Deus em todo o tempo. Glória a Deus, amados. Vamos para Marcos 53 até o 72, mas eu quero dizer, oh meus amados irmãos, eu desejo intensamente que Deus nos permita estar juntos ainda nesta terra, ainda vivos nesta terra, que Deus nos permita estar juntos pelo menos uma vez, a todos nós que estamos na live e que convivemos, nós combinarmos em algum lugar e estarmos juntos e congregar um dia inteiro uns com os outros, amados. Eu desejo intensamente isso. Tanto é que dá vontade de chorar. Que Deus nos permita verdadeiramente desfrutarmos uns dos outros, fisicamente falando, porque graças a Deus, espiritualmente, nós estamos uns com os outros, mas eu peço isso a Deus, claro, e claro, seja feita a vontade de Deus em todo o tempo, mas se isso acontecer, é realmente algo do nosso desejo, claro, mas algo que é maravilhoso, amados. Glória a Deus em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Marcos capítulo 14, versículo 53 até ao 52. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: Nós ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfémia. Qual é o veredito? Amados, interessante que não é blasfémia porque Jesus é realmente o Filho de Deus. Se não fosse, então seria blasfémia, mas eles estavam com o coração tão endurecido que disseram que era blasfémia. A maior verdade que nós temos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que eles veriam a Cristo sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus, amados. Então o sumo sacerdote, depois de ouvir isto, rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfémia. Qual é o veredicto? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus. Vendaram os seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós! Zombavam, e os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Realmente, amados, esta parte aqui para nós que somos limitados, nós sentimos muito mais esta parte, mas volto a dizer, a parte mais custosa para Cristo Jesus não foi esta humilhação aqui.
foi a parte dele ser abandonado pelo seu pai, para que então ele fosse maldição por nós e levasse todos os nossos pecados, amados. Que Deus nos faça entender essa realidade e que nós vivamos a isso todo o dia, todos os dias. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo, mas antes disso eu quero dizer glória a Deus porque Jesus Cristo foi ressuscitado no terceiro dia e foi glorificado junto do Pai. Então voltou para a sua glória agora com o reconhecimento ou revelação da palavra, como a revelação da palavra de Deus para nós. Glória a Deus, amados. Quanto a isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: "Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré?" Ele, porém, negou: "Não faço a menor ideia do que você está falando." Disse e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu, lembram-se que no livro de Marcos está a dizer o galo cantar 2 vezes. Quando a criada o viu, ali começou a dizer aos outros: "Este homem com certeza é um deles." Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: "Você deve ser um deles, pois é galileu." O evangelho escrito por outra pessoa, eu acho que por Mateus, diz: "Pois ele tem o mesmo sotaque que Jesus." Neste caso, o sotaque galileu, ok? Algumas pessoas leem, pois ele fala como Jesus. Então há pessoas que dizem assim: "Uau, ele falava como Jesus, daquela maneira." Não, está a falar mesmo de sotaque. Você deve ser um deles, pois é galileu. Eles entenderam pelo sotaque. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: "Não conheço esse homem de quem vocês estão falando." E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes." E começou a chorar. Oh, amados, que dor que deve ter sido aqui. Glória a Deus pela sua misericórdia, amados. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Salmos 53, 1-6. Ao regente do coral, meditação. Salmo de Davi. Os tolos dizem em seu coração: "Não há Deus." Os tolos são corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Deus olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram. Todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nem um sequer. Amados, esta é a realidade de todos nós antes de Cristo Jesus. Todos nós somos corrompidos, todos nos corrompemos e nenhum de nós procura a Deus e nenhum de nós faz o bem. Somente por meio do Espírito Santo é que nós somos capazes de fazer e de querer isto. E de crer em Cristo Jesus. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar a Deus? Grande terror se apoderará deles, terror como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam seu povo. Serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Quem virá do Monte Sião para salvar Israel? Quando Deus restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Glória a Deus, amados. Provérbios 11, 4. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. Glória a Deus, meus amados irmãos. Eu peço-vos encarecidamente que vocês orem por mim e que vocês orem por todas as pessoas. Eu estou a pedir que vocês orem por mim para que
eu permaneça firme em Cristo Jesus. Porque é isso que interessa, amados. E a Bíblia é clara quando diz que as nossas orações, elas nos fortalecem uns aos outros por meio desses pedidos, essas súplicas em Cristo Jesus. E quero, amados, dizer que se Deus assim permitir, eu irei orar por vocês, sim. Se vocês tiverem algum pedido de oração, por favor, escrevam nos comentários. Não no chat ao vivo, ou no chat em direto, mas nos comentários do vídeo, ok? Meus amados irmãos, eu peço mesmo que nós façamos essa oração diária uns pelos outros, aqui da live mesmo, proposital aqui da live, ok? Deus vos abençoe. Permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Aos que não têm ou aos que não vão congregar em alguma igreja, eu peço a Deus para que, se for da sua vontade, claro, vocês então queiram procurar uma igreja. E se Deus assim permitir, eu espero que sim, claro, que vocês encontrem uma igreja que seja bíblica, ok? Esse é o ponto principal aí. Um pastor que realmente ame as pessoas. Amados, eu peço mesmo porque a comunhão com os irmãos faz toda a diferença. A comunhão física, estar com irmãos mesmo, comer na casa do irmão, desfrutar ou então trazer o irmão à nossa casa para que comamos juntos, honrando a Deus com isso. Deus vos abençoe. Mais uma vez eu digo, permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Glória a Deus em todo o tempo. Deus seja louvado em todo o tempo, meus amados irmãos. E até ao dia de segunda-feira, se Deus nos permitir. Ótimo fim de semana a todos. E Deus seja louvado em todo o tempo. Amém.